Imóvel parado, fechado, que não está sendo usado, dá prejuízo? Eu quero fazer uma pergunta para você que tem um imóvel que não está sendo usado, está fechado, pode ser um apartamento, uma casa de herança, um imóvel de temporada, um apartamento na praia, uma casa de campo, qualquer imóvel. Quanto custa para você esse imóvel mensalmente hoje? E para responder essa pergunta, muita gente vai pensar naquelas despesas que chegam todo mês o boleto, que são as despesas mais óbvias: condomínio, IPTU, seguro do imóvel, monitoramento, contas de consumo, que são as taxas mínimas, porque ele não está sendo usado. Essas despesas a maioria pensa. Porém, existem outros custos invisíveis, mas que pesam nessa conta, e a gente vai falar um pouquinho desses custos. Vamos falar um pouquinho do custo de deterioração. Esse custo tem que ser colocado na conta. Quanto mais tempo o imóvel permanece fechado, mais ele vai demandar investimento para que ele volte a ficar em boas condições novamente. O imóvel, pelo fato de estar fechado, acontecem fatores que geram mais problemas em relação a ele. Por exemplo, a umidade aparece, as pragas podem aparecer, cupim, baratas, é necessário dedetizar. Os móveis, armários, dobradiças, né, pode ter o seu funcionamento prejudicados. Aparelhos do imóvel, por exemplo, o ar-condicionado também podem ter problemas. Enfim, mais investimento será necessário para que o imóvel fique em boas condições novamente. Existe um custo que nós do mercado imobiliário conhecemos bem, é o custo de desvalorização. Sim, um imóvel que passa muito tempo fechado, ele perde competitividade, porque ele perde atratividade e até pode perder, sim, a liquidez. O imóvel que está há tempos fechado, ele gera a impressão em quem se interessa que ele está abandonado, que ele foi mal cuidado. Existe também o conhecido custo de oportunidade. Você está lá com o imóvel fechado, um patrimônio importante da sua vida parado, sem produzir renda, sem ser utilizado pela sua família, sem gerar nenhum retorno para você e a sua família. Se você tem um imóvel de 1 milhão parado, sem renda, sem estar ocupado, você tem 1 milhão imobilizado. A pergunta que todo proprietário tem que se fazer é: o que esse 1 milhão está fazendo por mim hoje? O custo do tempo também existe, e eu acho que é o custo mais caro nesse caso. Eu vejo, né, famílias que carregam por anos as despesas de um imóvel, por exemplo, de herança. Porque ele foi o imóvel da minha família, eu cresci nesse imóvel, né? Pode ser que os meus filhos queiram um dia morar nesse imóvel, então não quero vender, não vou alugar, né, enfim, ou aquela situação de herança, né, durante o inventário, um dos herdeiros quer comprar, mas o preço que ele quer pagar os outros não aceitam, aí os outros também não decidem se vão colocar no mercado, se vão vender para esse herdeiro, e aí o imóvel vai ficando, né, vazio, desocupado, e vai gerando custos e prejuízos financeiros, e também tem os custos que não são financeiros. Um exemplo de custo que não é financeiro, mas que demanda bastante e gera preocupações e dissabores, é o custo dos riscos. Um imóvel fechado e desocupado, ele está mais exposto, ele está mais suscetível a problemas como invasões, pragas, problemas de pequenos furtos, furtos de rede elétrica, né, de objetos do imóvel. Tem até problemas que podem afetar os vizinhos, por exemplo, quando o mato cresce e começa a ser invadido por ratos, né, e os vizinhos começam a reclamar. Enfim, problemas que geram muita dor de cabeça. Além disso, também tem o custo emocional. Esse ninguém coloca na planilha, mas existe. Um imóvel vazio, uma situação de herança mal resolvida, um imóvel que é um problema na família, ninguém quer tocar no assunto, e as pessoas vão se consumindo em relação ao que fazer com o imóvel, mas é um assunto sensível, não quero conversar sobre isso, e também é um custo que tem que ser levado em consideração. Enquanto a decisão da família não acontece, o imóvel vai se deteriorando, envelhecendo e consumindo dinheiro e energia das pessoas. Mas veja, imóvel parado não necessariamente é um problema. Eu não estou dizendo também que todo imóvel que esteja parado deve ser vendido e que essa seja a solução dos seus problemas. Porém, é muito importante que você, proprietário, tome a sua decisão, né, de maneira consciente. Conheça, né, tenha informações, conheça os custos envolvidos em relação a esse imóvel e a ausência de decisão, o que pode acontecer. E um alerta importante que eu não quero esquecer de dar. Se você tem um imóvel parado hoje, ao invés de você se perguntar quanto vale meu imóvel, você deve se perguntar quanto eu estou investindo mensalmente nesse imóvel hoje. Não é simplesmente o pagamento das despesas mensais. A conta é muito maior. E esses custos raramente
aparecem em boletos. E eu não estou dizendo simplesmente que você deve vender esse imóvel para investir em outra coisa. Tudo depende muito de caso a caso. Às vezes, até mesmo manter esse imóvel pode ser a melhor decisão para você, ou colocá-lo no mercado em outro momento de maneira estratégica. Porém, pense de maneira consciente. Se precisar da nossa ajuda no mercado imobiliário, estamos à disposição. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, comente, curta e compartilhe.